Videoaula de hoje, comparação da obra O Gaúcho, do José de Alencar, de 1870, com O Vaquiano, do Apolinário Porto Alegre, de 1872. Na verdade, alguns veem o Vaquiano como uma resposta do Apolinário ao José de Alencar. Então vamos ver como é que se processam as duas obras aqui. Vamos começar então pelo Gaúcho, do José de Alencar. Antes de mais nada, lembrar que o José de Alencar não era gaúcho, ele era cearense, nasceu em Messejana, em 1829, e depois ele vai para o Rio de Janeiro, onde se forma em Direito, também acaba ingressando na vida política. E no plano literário ele foi grandão, né? Em 56 ele publica o primeiro romance, Os 5 Minutos, e segue publicando vários outros nos anos 50, 60 e 70. Ele faleceu em 77. Mas qual é o grande detalhe da obra do Alencar? Ele foi o maior escritor do romantismo no Brasil, ele foi um querido do público dos jornais, dos folhetins, ele era muito lido. Mas a obra em destaque que nos interessa aqui é O Gaúcho. Primeiro, por que essa obra? Porque ele é uma das primeiras do chamado regionalismo romântico. E o Alencar ele tinha um projeto chamado Projeto Literário, que era um projeto nacionalista. Ele queria mapear o Brasil, digamos assim, radiografar o Brasil no tempo e no espaço, que era aquela ideia de focalizar obras em várias regiões do Brasil e variando no tempo. Ele faz obras antes de 1500, em 1600, 1700, 1800, norte, sul, leste, oeste. Ou seja, ele vai tentando traçar o Brasil de norte a sul, leste, oeste no tempo e no espaço. E o Alencar ele nunca pisou no Rio Grande do Sul. E aí muitos vão dizer, né, que ele é inverossímil em alguns momentos, mas ele consegue dar esse pontapé inicial, digamos assim, para a chamada literatura gaúcha, trazendo já a figura, digamos, né, do gaúcho e até o termo gaúcho. Então a gente vai agora a um resumo da obra O Gaúcho, publicado em 1870. O livro é narrado em terceira pessoa, as ações começam em 1832, diz ali, ocorreu o ano de 1832, um pouquinho antes da Revolução Farroupilha, então. E aí vem a descrição do gaúcho, que vai ser, digamos, o personagem principal, é o Manuel Canho, que é um cavaleiro que tem 22 anos. Ele está vestido com ponche, cinta, xiripá, botas, faca, está montado num bonito cavalo, está com os arreios, ou seja, o livro vai descrever aqui as vestimentas, os usos, os costumes, detalhes, só que o Alencar ouve isso apenas de boca, né? Ele não esteve aqui. Era o cavaleiro, o Manuel Canho, moço de 22 anos, quando muito, alto, de talhe delgado, mas robusto. Tinha a face tostada pelo sol e sombreada por um buço negro e já espesso. Cobria-lhe a fronte larga, um chapéu desabado de baeta preta. O rosto comprido, o nariz adunco, os olhos vivos e cintilantes davam à sua fisionomia a expressão brusca e alerta das aves de altanaria. Essa alma devia ter o arrojo e a velocidade do voo do gavião. Pelo traje se reconhecia o gaúcho. O ponche de pano azul forrado de pelúcia escarlate caía-lhe dos ombros. A aba revirada sobre a espada à direita mostrava a cinta onde se cruzavam a longa faca de ponta e o amolador em forma de lima. Bom, aqui já algo importante também é a figura do cavalo como parceiro do gaúcho nas andanças. Só compreenderá a energia da exclamação do Chico Baeta quem souber que pingo é o epíteto, o apelido mais carinhoso que o gaúcho dá a seu cavalo. Quando ele diz meu pingo, é como se dissesse meu amigo do coração, meu amigo leal e generoso. Bom, Manuel Canho ele vive num rancho em Ponche Verde, às margens do Ibicuí. Ele está com a mãe, com a irmã. Mas qual é o importante da obra aqui? Que a gente fica sabendo que o João Canho, que é o pai do Manuel Canho, ele foi morto por engano. Então, qual é o detalhe aqui? O pai do Manuel Canho foi morto por engano. Acharam que o pai do Manuel Canho, que é o João, né, é que tinha traído um castelhano chamado Barreda. E aí fica essa questão errada, né? Enfim, e não foi João Canho que namorou a mulher do Barreda. E aí o Manuel Canho, que ele era pequeno, acaba vendo uma cena triste, né? Que esse castelhano Barreda que foi traído vem até o pai, o João Canho, e o Barreda vai lá e crava a lança no pai do Manuel Canho. Então Manuel Canho, mesmo pequeno, viu o pai ser morto, digamos assim, né? E fica revoltado, jurando vingança. E aí está o mote do livro, né? A questão da vingança, que vai acabar movendo o livro. E aí o Manuel Canho, ele vai crescendo e tendo uma vida assim sem muito pouso certo, né? Vai sendo gaúcho, aí sem eira nem beira, enfim, né?
E aparece também na obra aqui o gaúcho, a figura já histórica do Bento Gonçalves, a gente já está próximo da Revolução Farroupilha, o Bento ele é respeitado em toda a campanha do Rio Grande do Sul, o texto diz que tanto os homens como as mulheres admiravam o Bento, e o Bento é padrinho do Manuel Canho, que é o protagonista. Então, tanto isso é importante que o Manuel Canho vai até o Bento Gonçalves pedir a bênção, porque ele tem uma ideia fixa, matar o assassino do pai, que é o Castelhano Barreda. Ele viu essa cena quando ele era pequeno. E agora que ele está mais velho, enfim, né, ele vai atrás de vingança. E o Bento Gonçalves tenta, né, dissuadir o Manuel Canho, dizendo que não vale a pena e tal, mas o Manuel Canho não aceita. Diz que, digamos assim, o pai não ia aceitar isso se ele não vingasse, né, algo assim meio Hamlet também. Bom, aí no meio da narrativa vai aparecer mais um personagem, certo? Que é um chileno muito elegante, é o Dr. Romero. Ele é um vendedor, um mascate, e ele tem uma égua que ninguém consegue domar. E, enfim, vários tentam e ninguém consegue. Tanto é que ele chega, né, a dizer que dá a égua para quem conseguir domá-la. E aí vai lá cai, mas o Manuel Canho aceita o desafio. E aí tem uma cena muito conhecida, né, do gaúcho, porque o Manuel Canho vai e começa meio que a conversar com a égua. Ele tenta entender a égua, né? E depois ele monta nela sem problema algum. O Canho adiantou-se alguns passos, cravando o olhar na pupila brilhante da baia, da égua, ao passo que soltava dos lábios um murmurejo semelhante ao rincho débil do poldrinho recém-nascido, quando busca a teta materna. Que palavras misteriosas balbuciavam os lábios do gaúcho ao ouvido do indômito animal, com a mão a titilar-lhe os seios e os olhos a se engolfarem no horizonte límpido por onde se dilatavam os pompas? Bom, na verdade, qual foi o detalhe? O Manuel Canho ele conhece a questão da natureza. Ele viu que essa égua tinha recém-parido e consegue tratar ela com carinho, e fica imitando o som num potrinho. E claro, né, ele consegue montar e vira o dono dessa égua. Então esse tema até do cavalo, enfim, que ninguém doma, da égua que ninguém doma, ele vai ser tema depois de uma música do Teixeirinha, que é o Tordilho Negro. E lembrar que o José de Alencar, por ser o maior escritor da época, ele sofreu muitas críticas. E tem muita gente que apontava, né, digamos, as inverossimilhanças da obra do Alencar. E até o Franklin Távora, que era um escritor regionalista, diz que essa cena da égua é, digamos, o cúmulo do absurdo, né? Chega a ser uma coisa ridícula que o Alencar fez. Ele não sabe onde é que o Alencar tirou essa fantasia do Manuel Canho imitar o potrinho. Bom, continuando, aí o texto diz que entre o gaúcho e os cavalos havia verdadeiras relações sociais, né? E até alguns criticam essa afeição demasiada que o Alencar vai dar do gaúcho ao cavalo, mas eu não vejo tanto erro assim, porque basta a gente ouvir hoje em dia as canções nativistas, tradicionalistas, para ver o quanto o cavalo sim faz parte da cultura gaúcha. E também se a gente for ler depois os contos gaúchescos, que 42 anos depois do Gaúcho é publicado, do Simões Lopes Neto, se a gente olhar os ditados, os artigos de fé do Blau Nunes, a gente vai ver que o Alencar não errou não, né? Bom, o Manuel Canho ele segue então no rastro da vingança, que ele vai atrás daquele Barreda, o castelhano que matou o pai dele. E aí o Barreda, ele fica sabendo que o Barreda está doente. E ele vai perguntar para o filho do Barreda, ó, menino, o Barreda está em casa? Meu pai está sim. Eu queria falar com ele, mas ele está doente. Ah, está doente de quê? De doença. A gente tem chorado muito porque ele não escapa. Agora mesmo saiu o frade que veio para a confissão. Ou seja, o Manuel Canho vê que agora não é a hora de matar o Barreda, né? Que seria uma covardia, porque o cara está ali, né? Quase morrendo já. Então ele vai ajudar, ele vai buscar remédios para curar o Barreda. Curar primeiro para depois matar, né? Digamos, é o pensamento do Manuel Canho. E ele vai dizer, ó, era possível que ele, filho de João Canho, houvesse um momento sustido nos braços do assassino de seu pai, e não para matá-lo, mas para servi-lo, para curá-lo, né? E depois de uns dias o Barreda fica bem de saúde, e aí o Manuel Canho vai até lá para o combate. Se apresenta, né, diz, ó, eu sou o filho do homem que tu assassinou covardemente há 12 anos, e ainda trago a mesma lança que tu matou meu pai. E aí o Barreda vai para cima também, né, começa o combate. Claro que o Manuel Canho domina a briga, é mais jovem, né, faz o Barreda cair, e aí o Manuel Canho cumpre a vingança, ele fere
o Barreda de forma mortal, né, com a própria lança usada contra o pai. E depois da vingança, o Manuel Canho tem que ir para Buenos Aires, a mando do Bento Gonçalves, e ele vai dar meio que um adeus a uma menina que está interessada nele, que é a Catita. E o Manuel Canho também está interessado por ela, e até faz uma declaração de amor ali, né? Só que tem um detalhe, começa a ter um concorrente, que é um tal de Félix, que também ama a Catita, e começa a ter um ódio profundo pelo Manuel Canho. Finalmente parou Félix, e voltando-se para o companheiro, disse-lhe sacando fora o poncho: esta noite um de nós deve matar o outro. Por quê? Perguntou Manuel Canho com sossego. Você bem sabe a razão, tornou Félix rangendo-lhe os dentes. Eu gosto de Catita. E o que tenho eu com isso? Você também gosta dela. E por isso me quer matar? Pois olhe, não estou disposto a morrer por causa de mulheres. Procure outro motivo, que por esse de certo não brigamos. Reparem que aqui já tem uma ideia assim do gaúcho, que também está dizendo que é um pouquinho diferente do Capitão Rodrigo, que brigaria por mulheres, faria acontecer, né, lá no Tempo e o Vento, no Érico Veríssimo. Aqui está dizendo que não briga. Bom, aí passam os dias, mas fica essa rixa entre o Félix e o Manuel Canho. E aí, na ausência do Manuel Canho, a Catita começa a cair meio que nos encantos de um outro homem. Adivinha quem é? O Dr. Romero, aquele mesmo que era garboso, elegante, que tinha aquela égua impossível de domar. E aí, a gente vê que a Catita tem meio que uma inconstância quanto ao amor, porque ela gosta do Manuel Canho, mas considera o Manuel Canho aquele famoso gaúcho, meio sem eira, sem beira, que talvez não seja bom para o futuro dela, e o Dr. Romero seria o que? A questão mais da segurança. E aí o que faz? Mas esse Dr. Romero é uma espécie de charlatão, porque ele é um cara esperto, ele vai aplicar um golpe, ele dá para a Catita um confeito de baunilha que está misturado com suco de uma planta indígena, uma espécie assim de narcótico, e ele também coloca um pouco na cuia do mate. Em seu giro constante, Dr. Romero Mascate encontrara outrora nos pampas um velho guaicuru que tinha por costume embriagar-se com o suco de uma planta indígena. Bastava-lhe sorver dessa resina a porção contida na unha para cair em um torpor que logo se transformava em rapto celeste. Ou seja, então ele tem esse suco dessa planta que basta uma pequena porção, a pessoa já fica toda embriagada. E ele vai aplicar um golpe exatamente na Catita. E ele vai colocar, né, enfim, esse suco dessa planta aí, né, enfim, num confeito de baunilha, também um pouco na cuia do mate, e aí ela tá tomando isso, e aí a Catita meio que vai perdendo a consciência do que ela tá fazendo. O que diz o Dr. Romero? São confeitos muito lindos, disse ele. Quero adoçar este coração, Catita, ingrato teu, que me faz tanto penar. Prove para ver como são gostosos. Dr. Romero então tirou do cartucho, enfeitado com laço de fita e perfumado de baunilha, um confeito que retirou rapidamente quando a moça quis tocá-lo com o dedo. Há de ser na boca que eu vou te dar. Ora, que mal faz, Catita? É que eu tenho vergonha. Tome, eu lhe peço. Depois de alguma resistência, Catita consentiu em encolher sutilmente com a ponta dos lábios o confeito que lhe oferecia Romero, o qual repetiu o galanteio por 2 ou 3 vezes. Um suspiro sublevou o seio da moça. Já começa a fazer efeito, ela diz assim, estou tão cansada, não sei do que. E aí o Dr. Romero, ele consegue a partir disso levar a Catita para o quarto. Mas aí o pai dela também vai para o quarto, meio que estranho e tal, e quando ele abre, o Dr. Romero acaba fugindo. Bom, aqui a gente tem o drama, né, da filha que vai desonrar a família, mas a Catita não sabe bem como vai se entregar facilmente para o Dr. Romero, né, porque ela não sabe que o problema foi esse narcótico que ela ingeriu, esse suco, ou seja, que ela é uma vítima, digamos assim, né. E aí chega o Manuel Canho, fica sabendo da desonra, e aí a Catita já corre para pedir perdão para o Manuel Canho, né? Ela mesma vai dizer que não merece ser mulher do Manuel Canho. E aí o Manuel Canho, no sentido dele de justiça, ele está vendo a dor do pai, que teve a filha desonrada. E aí o Manuel Canho vai atrás desse Dr. Romero e busca ele para casar com a Catita. Ou seja, vai casar, vai assumir, dentro daquela questão, né, do mundo mais antigo. E aí a Catita vai ter que se casar à força, e ela não quer, né, se casar com o Romero, porque ela tem ódio dele. E aí faz uma cerimônia simples de casamento, aí o Romero tenta colocar a Catita na cama, mas ela pega uma faca para tentar matar o Dr. Romero, né? E a faca ainda passa de raspão
Daí ele se irrita e vai para cima dela, só que aí quem é que surge? O Manuel Canho, que fica ouvindo e tudo mais, vai para cima do Dr. Romero e estrangula o Dr. Romero. E depois acaba, inclusive, né, jogando o cadáver do Dr. Romero num despenhadeiro. E aí o Manuel Canho ele acaba fazendo um relato, né, ele fica muito indignado com os homens, como por exemplo o Dr. Romero, e com as mulheres, né, como a Catita, e diz que vai fugir daquele mundo ali, né? Só que a Catita vem e começa a implorar para o Manuel Canho levar ela junto. E aí ele diz, né, que não dá, e ela diz, não, eu te amo, Manuel Canho, eu sei que não mereço perdão pelo que fiz, enfim, né, mas mesmo assim ela quer ir com ele. Ah, tu és bom, Manuel Canho, tens dó de mim. Não, exclamou Canho com veemência. Repelindo a moça arrebatadamente, ia correr ao lugar onde o esperavam os animais, quando Catita, com um ímpeto bravio, atalhou-lhe o passo. Leva-me contigo ou mata-me. Olha as duas opções que ela dá, né? Ou me leva ou me mata, exclamou, cerrando convulsivamente as mãos do gaúcho. E enquanto isso, Manuel Canho está tentando lutar contra os sentimentos, porque ele gosta dela, mas ele acaba meio repelindo a Catita. E aí ela impondo, né? Ou me leva ou me mata. E aí o Manuel Canho, ele está meio que irritado, e ele arrasta a Catita até a borda do precipício. Ele vai dizer, ó, o Dr. Romero já está lá embaixo, está esperando por ti. Mas aí a Catita abraça o Manuel Canho e ele começa a mudar de pensamento. Olha, ele te espera, disse Manuel, suspendendo a moça para arremessá-la no precipício. Mas Catita lhe cingira os braços ao pescoço. Reparem, ela abraça o Manuel Canho. E aí ele fica naquela questão toda de lutar contra os sentimentos. O hálito dela crestou-lhe o rosto. A esse contato desamparou toda a sua força. Os braços lhe caíram inertes e ele afastou-se com passo trôpego, vacilando como um bêbado, um ébrio. A moça, espavorida do que fizera, seguia Manuel com um olhar pasmo. Nesse momento, um sopro glacial cortou como uma corrente de gelo a atmosfera abrasada. Bom, de repente, encerrando a obra agora, né, surge o vento pampeiro, frio, como se fosse uma espécie de símbolo, né, por uma retomada na vida dos personagens, uma renovação, aquela ideia do caos para a felicidade. O filho do deserto, assomando no horizonte, soltou seu primeiro bramido, é o vento pampeiro, que sibilou no espaço e fendeu como uma seta o ronco do trovão. E aí o Manuel Canho sente a necessidade de galopar frente a esse vento, enfrentar, né? O espírito de Manuel sentia naquele momento a necessidade de cavalgar o tufão como um corcel bravio e precipitar-se com ele pelo espaço, arrasando tudo em sua passagem, matando em sua alma a sede horrível que sentia de mortes, desastres e catástrofes. E aí ele quer montar no lombo da égua, né? Mas a Catita prende a mão dele e ela monta junto. Quando ia montar na baia, outra vez o prendeu a mão de Catita, que se precipitara com veemência e esforçava para retê-lo. Mas, repelindo com rudeza, saltou ele no lombo da morena, que é a égua, que desapareceu como uma folha arrebatada pelo sopro do pampeiro. Levado pela corrida veloz, Manuel sentiu no peito uma constrição que, em seu desvario, lhe pareceu de uma tenaz ardente. Catita se lançara na garupa da morena no momento de partir. Era sua mão delicada que lhe esmagava o coração. E reparem, né, que a história está terminando aqui com os dois, o Manuel Canho e a Catita. Eles estão meio que cavalgando numa louca carreira em meio a essa tempestade do vento pampeiro, em meio a esse zunido forte. E aí o Canho ainda vê o Félix, aquele que amava a Catita e que queria matar o Canho ali, né, ali no penhasco. Agarrado a uma ponta do rochedo, à borda do despenhadeiro, via-se o busto de Félix com a faca nos dentes, lutando com o tufão e devorando com os olhos a distância que ainda o separava do gaúcho. Ele está quase caindo ali, né? A égua morena ia estacar. Manuel, reclinando seu pescoço, gritou-lhe: "Upa!" Ouviu-se um anseio, um estridor de ramos partidos, o baque de um corpo no fundo do algar, o estrupido de um galope ao longe. Ou seja, cai aí, né? O Félix acaba morrendo. E um final bem interessante, né? Enfim, desse livro que termina, né, com o Manuel Canho ficando com a Catita e, enfim, né, enfrentando esse vento pampeiro. Então aqui eu botei também um detalhe do Bernardo Taveira Júnior, que foi um escritor gaúcho que pertenceu à Sociedade Partenon Literário, e ele também criticou a descrição do Pampa, né, e meio que perguntando como é que o Alencar pode descrever uma terra que ele nunca viu.
E aí o Taveira, né, chama o gaúcho do Alencar de pseudo-gaúcho, não o gaúcho, mas o pseudo-gaúcho. Ou seja, outra vez recai aqui, né, a crítica sobre a fidelidade da obra do Alencar, que não está tendo uma visão de dentro, mas de fora, e que trata o Rio Grande do Sul como se fosse um território fora do alcance da lei, do rei, cheio de rebeldes estrangeiros, um local, enfim, inculto, né, atrasado. E para encerrar também aqui, este aqui primeiro, né, que é o gaúcho, agora eu já vou falar do vaquiano, e para encerrar as palavras do crítico literário Flávio Loureiro Chaves, que diz que a gente não pode esquecer que depois do Alencar, outras obras, outras representações vão surgir do gaúcho, que acabam derivando, digamos assim, direto ou indiretamente do Alencar. Ou seja, bem ou mal, o Alencar foi um pioneiro, mesmo tendo uma visão de fora. Agora a gente entra na obra O Vaquiano, do Apolinário Porto Alegre. Lembrando, né, que o Apolinário foi um escritor importante na literatura gaúcha. Ele se destacou pelo papel que ele assumiu em relação às questões aqui da literatura do Rio Grande do Sul. Divulgou esse trabalho todo nas páginas da revista da Sociedade, a revista Partenon Literário. Ele era da Sociedade Partenon Literário. Foi um dos fundadores da Sociedade Partenon Literário, o Apolinário Porto Alegre, e essa obra vaquiana é de 1872, 2 anos depois exatamente do lançamento do Gaúcho, então é quase uma resposta aqui para o Gaúcho do Alencar. E claro que ela alcança um êxito, por quê? Porque aqui ele tem uma fidelidade maior para representar, digamos, a fisionomia moral do gaúcho. A obra também tem um pano de fundo histórico, né, que é a Revolução Farroupilha, também narrada em terceira pessoa. Ele começa mostrando a vestimenta do vaquiano. E quem é que é o vaquiano? Esse José de Avençal, que usa poncho, as rosilhonas, chilenas de prata. E ele está guiando o exército da República, né? E tem a grandeza e uma bondade, digamos assim, no caráter. Tem memória, conhece tudo do Rio Grande do Sul. Reparem, né, aquela ideia de conhecer tudo do Rio Grande do Sul é importante, porque o Apolinário também conhecia tudo do Rio Grande do Sul. E o vaquiano também tem quase como ideia principal a vingança. E a gente volta alguns tempos atrás, né, em 1813, o Gil de Avençal, que era o pai do José de Avençal, era descendente de uma família de vicentistas e vivia na vacaria. Era um personagem muito abastado, feliz também, e tinha um grande amigo, que era o estancieiro José Capinchos. Só que uma tarde esse Capinchos aí saiu com o Gil de Avençal para fazer uma correria na selva, e o Capinchos voltou sozinho. E no dia seguinte, a casa do Gil de Avençal era um quadro de horror, né? Porque a mulher de Gil de Avençal e 3 filhos foram assassinados. Ou seja, esse digamos, atentado aí, né, que dizimou a família Avençal, ele vai ser importante agora na cena. Mas tem um que se salva nesse atentado, que é exatamente o José de Avençal, que é o personagem principal e o protagonista. Ele foi salvo por uma mucama que fechou a porta por dentro, pegou o José de Avençal no colo, abriu uma janela e pulou. E aí aparece um outro personagem, que era o Moisés, que era um mulato, e toda a vida dele passou na caça. E ele era um experimentado caçador, digamos assim, né? E o Capinchos, que foi o responsável por essa morte. Imagina, o melhor amigo do Gil de Avençal é o responsável pelas mortes. Só que o Capinchos, para livrar o dele, o que ele fez? Ele acusa esse Moisés do crime. E aí, claro, né, quando houve essas mortes, o Moisés estava ausente, tinha saído para tropear. E aí o Capinchos não conhecia isso, né, desconhecia essa acusação aí. E que ele quis o quê? Tirar o corpo dele, o Capinchos, e acusou tudo nesse mulato chamado Moisés. Bom, então meio que ficam dizendo que foi Moisés, que com medo acabou fugindo e acabou vivendo numa tribo de índios, né, os Guaicanã. E aí o Capinchos, no meio do caminho, ele acabou ficando rico nesse tempo. E só que 1 ano depois volta o Moisés. E o Moisés começa a desconfiar que o assassino tinha sido o José Capinchos, pela questão toda de ascensão social e tudo mais, né? E principalmente por jogar nele a culpa. E aí o Moisés acaba descobrindo que o filho mais velho do Avençal, o José de Avençal, que é o protagonista, ele conseguiu escapar, né? Com a mucama, pularam. E aí o Moisés vai atrás desse José de Avençal, ele fica procurando por uns 3 anos. E aí acaba achando, né?
E aí a escrava vai dizer que não conseguiu reconhecer o assassino porque ela acabou fugindo. E aí ela contou isso para um tal de Amaral, e esse Amaral acabou ficando, né, adotando José de Avençal. E aí esse Moisés vai até esse Amaral, revela que é tipo irmão, né, irmão de infância, digamos assim, do José de Avençal. E aí o José de Avençal já tem 18 anos. E ao ouvir essas histórias, né, vindas do Moisés, ele vai acabar dizendo ao José de Avençal que mancha de sangue se lava com sangue. E então ele está querendo procurar também para fazer agora a vingança. Mas aí no meio do caminho, o romantismo tem muitas tramas, né? E no meio do caminho, o José de Avençal ele se apaixona pela Rosita, que é filha exatamente do José Capinchos, o assassino do próprio pai. E aí o Avençal, ele cresce com a ideia fixa de vingar agora, né, o assassino da família dele. E num baile vai lá, conheceu a Rosita, se apaixona por ela, só que ela era filha do José Capinchos, o assassino. Avençal dançando com Rosita tiveram uma noite de triunfos. Que lindo par, disseram uma voz quando os viram a primeira vez. José do Avençal e Rosita amavam-se até o delírio. Mas aí que está o detalhe, né? A guria é filha do assassino do pai dele, e tanto é que os papos já estão falando até de casamento entre eles. E aí o Moisés não está gostando muito dessa relação que pode rolar entre o Avençal e a Rosita, porque ele desconfia que foi o José Capinchos o assassino. E aí o Moisés um dia, né, diz assim: ô José de Avençal, né, vamos até o local onde teu pai foi assassinado. E aí, enfim, né, o José de Avençal diz que o pai foi ferido no coração de forma traiçoeira. E aí eles vão lá e tiram a faca que está cravada no esqueleto. E aí o Moisés pede para ver o cabo da faca, o cabo do relho que está ali, né? Enfim, eles olham a marca, e a marca é a mesma marca que tem o gado do José Capinchos. O José Capinchos marca o gado dele com um símbolo, e é o mesmo símbolo que estava exatamente no cabo da faca e tudo mais. Ou seja, os dois chegam à conclusão que foi exatamente o José Capinchos o assassino. E agora José Avençal descobre quem é que é o assassino e quer vingança. Reparem que tem muita coisa próxima do gaúcho aqui. E aí o José de Avençal, ele consegue tapear o José Capinchos, inventar uma história para levar até o José Capinchos até o local da morte do pai. E aí o Moisés quer matar o Capinchos, mas aí o Capinchos é esperto, malandro, e já puxa uma espada e vai para cima. E aí o José de Avençal diz para o Moisés que não era para matar o José Capinchos, mas aí o Moisés assume: não, eu vou matar esse cara aqui. E aí o que vai acontecer? Vem uma chuva de flechas, né, dos Guaicanã em cima dos Capinchos, dos índios que estavam escondidos ali, né, que são amigos do Moisés. Bom, aí no dia seguinte, o que vai acontecer? O André, que é filho do José Capinchos, agora só da família basicamente sobrou o André e sobrou a Rosita, né, que são irmãos. E no dia seguinte o André recebe um bilhete dizendo que o José de Avençal matou o pai dele, porque descobriu, enfim, né, que o Capinchos tinha matado sua família, ou seja, foi uma vingança. E aí a rivalidade fica à flor da pele entre o José de Avençal e o André. Em combate frente a frente comigo, teu pai morreu. Descobri nele o assassino de minha família. As provas aí vão. Fui eu. Eu só, não culpem outro. Também morri para o mundo. Reparem que a gente sabe, né, que não foi o José de Avençal que matou, foram as flechas dos Guaicanã, a partir do Moisés. Só que ele assume essa culpa aí, né? E a Rosita, que agora tem o pai morto, digamos, é a irmã do André, ela fica assim, inconsolável. E ela só tem basicamente o irmão agora, o André, né? E aí o Avençal, enquanto isso, ele é integrado ao exército Farroupilha como vaquiano. E daí a Rosita um dia vai lá visitar ele e fala da vingança que está sendo planejada pelo irmão dela, o André. E o André gasta alguns anos processando essa vingança toda, né? Moisés, dizia André, 7 anos lancei-me em busca do assassino de meu pai. Eu havia jurado uma vingança se parelha e puxa se lhe bota a mão, queria estaqueá-lo durante 2 dias, insultando, cuspindo-lhe as faces. E depois, pôr-lhe-ia a marca da vítima, o ferro em brasa no rosto. E aí o André tá tão indignado, né, enfim, e começa a chamar a Rosita, a irmã, de ingrata, que o pai agora está morto, deve estar com vergonha de saber que ela ama o assassino do pai. E lembrar, né, que não foi o José de Avençal que matou o pai,
mas ele assumiu na carta. E enquanto isso, a Rosita, ela não consegue processar, né, que o amado dela, o José de Avençal, vai brigar com o irmão dela, o André, esse grande ódio entre eles, e acaba ela cometendo suicídio, a Rosita. Ela acaba se matando com uma adaga cravada no coração. E ela diz: eu te amo, Avençal, adeus. Foi um sussurro. Estava morta, tinha uma adaga cravada no coração. E aí depois, né, na cena final, vai surgir o confronto entre o André e o José de Avençal. Vem o André e fica frente a frente com o José de Avençal. E o Avençal vai escapando da facada, do tiro do André. Num salto de rara agilidade, coseu-se com o competidor, cingiu pela cintura, ergueu-o do chão e fê-lo rojar por terra como um brinco. Pôs-lhe um joelho no peito. André, vê, eu podia te matar, não quero. Digamos, ele tem a oportunidade e não quer, né? Mata-me, que não perdoarei nunca a morte de meu pai, diz o André. E quem assassinou os meus e a meus irmãos, roubando-lhes suas riquezas? Foi o teu pai, José Capinchos, que era o pior, era amigo da casa. Eu fiz o que devia ter feito mesmo em tua família, olho por olho, dente por dente. Não quis, entendeste? Deixa-me, não me procures mais, ou então... E aí o Avençal então tem a chance de matar o André, mas não quis. E aí o André diz que é para ele matar agora, porque se ele ficar vivo, ele vai se vingar. E aí, enfim, né? E o Moisés vê que o Avençal está poupando o André por causa da Rosita. E aí o Avençal diz: vai-te, André, não temo os tigres, vai. E aí o André vai, sai dali vivo, né? Mas prometendo uma vingança. Bom, aí o tempo passa e mais tarde vem um índio Guaicanã trazendo uma caixa com uma cabeça de mulher. E era a cabeça da Rosita. E aí vai dizer, né? O Moisés: André Capinchos, vociferou Moisés, quase branco de fúria que estava. E não o mataste quando hoje o podias, amigo. Né? E aí o que vai acontecer? Ele recebeu, né? Na verdade não foram muitos dias, foi no mesmo dia, né? Recebeu que ela tinha se matado e recebeu aí a cabeça dela dentro de uma caixa. E aí o que vai fazer o José de Avençal? Vai beijar a cabeça em delírio. Ele beijou em delírio. Vítima de meu infortúnio, perdoa-me, perdoa-me. Bom, enquanto lá no Gaúcho o Manuel Canho não tem esse sentimento de remorso e tudo mais, né? Aqui já temos, né? E aí mais tarde, enquanto o José de Avençal está participando dos combates contra o governo central, que está se aproximando de Laguna, ele resolve basicamente, né? Enfim, uma cena meio também de morte, né? Ele vai morrer numa explosão que foi provocada por ele mesmo. Avençal só ali se conservava. Por minutos desaparecera na casa-mata. Quando voltou, trazia na mão um morrão aceso. As feições, a tanto contraídas pelos sofrimentos, difundiam-se numa alegria íntima e inefável. Volveu os olhos para o céu e pronunciou: Rosita, espera, é um instante tipo para nos encontrarmos no céu. Aí ele vai lá e espalha pólvora. Surgem os legalistas ali, né? E o Avençal toca fogo. E aí o pavilhão da República fica ali pegando fogo, né? Matando os inimigos dele. E ele ainda diz, ó, Avençal bradou: Viva a República! E seu braço abaixou o morrão. O rastilho incendiou e uma detonação horrenda, nuvens de fumo espanadas de fogo. Então ele acaba morrendo, né? Nessa questão toda aqui, numa explosão provocada por ele mesmo. Enquanto isso, enquanto o combate está seguindo, o André está lá num penhasco, ele estava vivo, né? Ele está num penhasco e está contemplando essa cena aí do José de Avençal, contemplando a morte dele, né? Tinha a fisionomia carregada de ódio, o André. E a rocha em que ele está meio frouxa. André viu a explosão, o lampejo de um pressentimento iluminou-lhe a alma. Sorriu como Caliban ou Mefistófeles, a questão mais de diabo aqui, né? Instilação de fel e veneno. Meu pai, exclamou gesticulando para o céu, estás vingado porque José de Avençal morreu. E aí o que acontece, né? O que o André faz depois? Ele acaba meio se arrojando ao mar e acaba morrendo, que é o final do livro. Meia hora depois, um cadáver surgiu ao longe. De quem é esse cadáver? O sangradouro vomitava o oceano. Ele, em cima do rochedo, como um abutre farejando a preá, estendeu a vista e estorceu-se no acesso de uma gargalhada. É ele, fremiu, e arrojou-se ao mar após o corpo do morto. Este homem era André Capinchos. Bom, e aí o Moisés termina, né, o Moisés chorando a perda do irmão, que é exatamente o
José de Avençal, e também chorando a perda de quase todos os índios, né, que eram os fiéis companheiros dele. Os Guaicanã desapareciam para sempre da terra, entravam no domínio da posteridade como uma tradição. E aqui, bem ou mal, de novo o Alencar trabalhando a questão do índio também. Já tinha feito, desculpa, o Apolinário trabalhando aqui a questão do índio, que no Alencar já tinha trabalhado um pouco, né, aquela questão da Iracema, do Birajara, do Guarani, e aqui ele trabalhando um pouco dessa tribo que teve aqui para lados do Rio Grande do Sul. E aí, bom, qual é o detalhe que fica, né? O José de Avençal, ele tem as suas características físicas, morais, reparem, ele é forte, ele é honesto, trabalhador, ele busca vingança pelo assassinato da família, mas ele vem meio com uma visão de herói. E o José Avençal, o Antônio Hoffeld, o crítico, né, diz que apesar de ele ser vingativo, ele é corajoso, leal, ele vai guiando os revolucionários aí a caminho de Laguna. E reparem que basicamente ele não matou, né, o José Capinchos, e também teve possibilidade de não matou o André. E amava a Catita. E, enfim, né? E aqui no finalzinho eu coloquei, né, que qual é a grande diferença, né, se a gente for ver. O José de Alencar ele fez o gaúcho, só que ele tem uma visão de fora, nunca esteve aqui no Rio Grande do Sul, recolheu informações sobre a região e fez a obra. O Apolinário não, o Apolinário era conhecedor profundo do Rio Grande do Sul, historiógrafo, né? O Manuel Canho, ele quer vingar o pai. Nós temos uma imagem meio deturpada do gaúcho aqui. Já o José de Avençal, ele quer vingar a família, e nós temos a imagem dele mais heróica. A amada do Manuel Canho é a Catita, e a amada do José de Avençal é a Rosita. Então, claro que, enfim, né, o Apolinário se inspirou no Alencar para fazer o Vaquiano. E qual é o detalhe, né? Muita coisa é próxima do gaúcho. Então, bem ou mal, o Apolinário foi e se inspirou no Alencar também, certo?